para todos. Para todos. Feliz ano novo, porque esse é o nosso primeiro pod, a primeira gravação do pod de 2023, né? De férias, né? De férias. Férias? Mãe tira férias? Mãe tem férias? Não, o cenário que a gente tá foi escolhido justamente porque os filhos estão aqui, então a gente pediu agora, né? Eles tomaram banho de piscina, daí disse, agora vocês dão um tempinho pra gente dar uma conversadinha sobre um assunto que nos pediram, né, gurias? Muito. As pessoas queriam que a gente falasse bastante sobre esse tema de hoje, que é... maternidade. É. Na verdade, se você está chegando agora no nosso podcast, a gente não é um podcast de maternidade, mas somos 3 mães e não tem como fugir deste assunto, Até né? porque nos uniu muito esse tema, né? E até porque nos perguntam, né, como é que foi o momento, a decisão, como foi passar pela maternidade, como foi estar na maternidade, como é estar na maternidade, né? E muitas mulheres que nos acompanham são mães, né? Então elas têm muitas dúvidas. Maternidade tem muita dúvida no caminho. E a primeira pergunta é, como foi engravidar? Como foi engravidar, Paty? Então, eu tinha sido casada há 10 anos e nunca fiquei grávida, acredita nisso? E tu queria, né? As gurias já sabem. Queria, né? Aí me separei, fiquei lá na vida, fazendo festa, lembra, Carla? 5 anos, encontro o Leandro. E aí tá, né? Nos apaixonamos, estava tudo maravilhoso. Um dia o Leandro olha pra mim e diz, tu nunca pensou em ser mãe? E eu, olha, até pensei bastante, né? Mas para mim, no meu caso, não era um sonho que eu sonhava sozinha. Eu sei, tenho amigas que sonham esse sonho sozinha. E ok, beleza. Não era meu objetivo de vida. E ele disse, acho que tu vai ser boba de passar por essa vida sem experimentar isso. Botou aquilo na minha cabeça, sabe? E aí a gente conversou mais algumas vezes sobre isso e despertou de novo em mim esse sentimento de ser mãe. E aí a gente tentou. 5 meses depois, estava lá eu esperando o Armando, nosso amor da vida. Coisa mais maravilhosa. Sabe que eu, diferente de ti, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Sempre quis ser mãe. E só que a vida vai trazendo algumas coisas que vão adiando isso, né? Porque a gente fica... eu tenho que... Aquela coisa, né? Eu tenho que primeiro me formar. Eu, né, saí do interior, aí fui estudar, aí vim para Porto Alegre para trabalhar, e daí tudo ia impedindo, porque sempre parece que faltava alguma coisa. Porque a gente tem um medo, né, de não estar preparada. Não digo nem... A gente nunca está preparada para ser mãe. Não, só que quando a gente se torna mãe, a gente entende que a preparação vem vindo, né? Só que a gente acha que vai deixar tudo pronto e quando nascer a gente vai seguir aquela cartilha. Ledo, engano. Mas enfim, né? Não, aí eu sempre quis, mas sempre algumas coisas foram adiando, mudanças e tal. Daí eu tive um problema de saúde, em que eu tive 3 miomas gigantescos, eu tive que passar por uma cirurgia, e aí o médico falou, tu tem propensão a ter miomas novamente, e eu te sugiro, se tu quer ser mãe, engravidar em 1 ano. Eu já tinha esse desejo, já estava casada há muitos anos, né, e aí conversando a gente falou, não, então tá, então vamos tentar. Fiz a cirurgia, passei pelo processo todo e falei, então agora que eu tô curada, vamos tentar. Em 30 dias eu estava grávida. Nossa. Com que idade? 35 anos. Eu tinha 39. Eu conheci o Leandro com 37. Fiquei grávida com 39. 35. A gente foi mães maduras, né? Mães maduras, Nem tanto. Mas a idade. Mas no ponto. Aí eu engravidei em 30 dias e voltei lá no médico com muitas dores e falei assim, doutor, eu acho que voltaram os meus miomas, porque eu tô com muita dor, né? E aí ele fez um exame e falou pra mim, olha, é um filhoma, só se for porque tu tá grávida. Filhoma. E eu disse, eu te disse pra tentar, mas não era pra ser tão rápido, né? E aí então tá aí o Theo, né, que vai fazer 9 anos, daqui 2 semanas, 9 anos. É janeiro, fevereiro, abril. E o Theo? É que veio o Armando. Veio o Theo. Do Theo, dia 21 de janeiro. 21 de janeiro. O Armando, 25 de fevereiro. O Armando, 25 de fevereiro. Aí depois veio o Lourenço. Não, eu, diferentemente de vocês duas, assim, não, eu não pensava em ser mãe, até porque eu tive uma relação longa e não pensava, a maternidade não fazia parte dos meus planos, assim, pelo menos não enquanto eu era nova, porque eu tinha outras ambições e a profissão sempre foi a minha prioridade. Então, quando eu vim para Porto Alegre, daí já separada, eu pensei assim, não é, né?
família não é para mim, família não faz parte do meu projeto de vida. Meu projeto de vida é focar na minha profissão. Então eu fui focando na profissão, fui me dedicando à profissão e a maternidade sempre passou paralelo, assim, né? Até que as amigas, até que o meu círculo de convívio começou a passar para essa segunda fase da vida, depois que encontram uma pessoa que também tem esse mesmo interesse, né? De fazer desta relação um fruto que é o filho, né? Aí, então, vendo as amigas, a idade apertando, 37 anos batendo na porta. O relógio gritando. Relógio biológico. Eu acho que o grande drama de qualquer mulher é o relógio biológico. Eu não sei se eu estava pronta para ser mãe, assim, sabe? Eu não queria ser mãe naquele momento. Eu queria ser mãe, mas eu queria poder ter um pouco mais de tempo, assim, sabe? Para poder me planejar, para poder, de sã consciência, gerar uma vida. E eu não me sentia preparada nesse sentido. Mas daí, bateu 37 anos, vamos tentar? Vamos tentar. Aí, engravidei. Super rápido, assim, sabe? Na primeira tentativa, assim, ok, vamos tentar. E eu acho que deu um mês, eu já senti o seio inchar, já senti o meu corpo dando aqueles sinais. Fui para a médica, pimba, estava grávida. Ai, que felicidade, família feliz. Falei para os meus chefes na TV na época. Ai, coisa boa, tô grávida. Deu 13 semanas, o seio murchou, barriga murchou. Fui para a médica, tive um aborto espontâneo. Aí eu tive que fazer curetagem. Passei por esse luto, que a gente vive um luto, porque a gente cria uma expectativa sobre isso, né? Sobre uma criança, todo um sonho sobre o gerar. Aí vem aquele drama. Sou uma pessoa saudável, bebo socialmente, nunca usei droga na vida, não fumo, faço atividade física, né? Qual é o único problema que eu tenho? De repente seja a idade, porque é fato, é comprovado que a partir dos 35 anos a probabilidade de conseguir engravidar, ela diminui significativamente e aumenta também a possibilidade de tu ter uma gravidez com riscos. E até gerar um filho também com alguma síndrome. Isso sempre preocupa todas as mulheres. Aí, então, passei pelo aquele luto, fui para a médica e me questionei ela, o que eu fiz de errado, né? Tu não fez nada de errado, não era para acontecer, então dá um tempo, vamos tentar de novo. Deu um tempo, com 38, vamos para a segunda tentativa. Ok, engravidei desta vez. Não falei para ninguém, não falei para a família, não falei para as amigas, não falei na TV, não falei para ninguém. Ficou uma coisa entre eu e o Christian na época. Então tá bom, vamos lá. Só que daí já veio aquele medo, né? Aquele medo, e daí eu já cortei tudo pela metade. De atividade física, de hábitos, já cortei tudo pela metade. Perdi de novo, porque eu fui cobrir a Boate Kiss e na época eu estava no comecinho da gestação, certamente aquele sentimento horroroso, porque a gente acaba inevitavelmente se envolvendo com a pauta, com o assunto, emocionalmente, aquilo ali pode ter contribuído ou não, entendeu? Ninguém me disse isso, e eu não vou dizer isso, entendeu? Mas que é emocionalmente pesado, é. Voltei da cobertura da Kiss, de novo, daí eu tive hemorragia. Daí eu passei uma semana de hemorragia, então, perdendo o meu segundo filho. Então, aquilo também gerou um novo trauma em mim. Na terceira tentativa, eu já estava com 39 anos. E daí eu disse, não, e agora? Não vou querer mais? Vou desistir? Não, eu não vou desistir. Porque agora eu tô nessa, eu vou querer. E vendo vocês, eu acho que vocês também já estavam, né? Sim. Não, você não dá. Sim, já. Não, quando eu te contei que eu estava com 12 semanas, grávida. Tu também já estava. Estava ali com um mês a menos, né? 2, eu acho. Que a diferença é muito pequena. Aí na terceira tentativa, eu lembro bem da gente na maquiagem conversando sobre isso. Na terceira tentativa, eu disse, bom, agora vai ou racha, né? Se eu não conseguir agora, eu não vou tentar mais. Então, de novo, daí eu fui para a TV e disse, gerência, eu estou grávida, eu estou com 39 anos, é minha terceira tentativa, agora eu preciso, então, focar nisso. E como eu já disse, e não é mais novidade, eu choquei o meu filho. Então, assim, foi uma situação bem diferente, mas no momento em que tu te propõe a gestar uma criança, a dar vida para uma criança, tu
tu entra para aquele universo, né? Sim. E depois aquilo ali Corpo só e alma. vai, né? É uma corrida sem volta, né? É a história do foguete não dá ré. Maternidade é isso, o foguete não dá ré. Tu vai... Se for resumir, e aí, realmente Tu chegou a é isso. descobrir, É tu isso, descobriu né? o que estava impactando, o que estava Não, ocasionando as perdas? Eu nunca descobri o que aconteceu. Mas assim, como eu sempre acreditei, eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito, eu sou religiosa, mas eu também acredito muito no espiritismo. E aprendi no espiritismo que eu tinha que honrar pelas vidas em que eu emprestei meu corpo para elas Finalizarem o seu processo. Exatamente. Então, assim, na primeira vez foram 13 semanas, na segunda foram 11 semanas, mas eu amei esse momento que eu vivi. Tu Eu entregou amei. amor, sim, enquanto então, eles estiveram eu acredito ali. que Sim. eles receberam o que eles precisavam receber. E eu amei ser mãe deles naquele período. Então, quando E na dizem que é terceira muito comum, tentativa- né? As mulheres muito na primeira gestação. Só que tem uma não coisa, né, vingar. gurias? A gente não acaba falando porque muitas vezes, até pouco tempo, era meio vergonhoso a gente abrir o jogo, né? Porque a gente expõe não era a uma vida coisa íntima. Exatamente. Tanto que na época Que bom eu não que expus. passou isso, né? Eu não agora. expus, eu vim expor isso depois. Mas enfim, meu filho chegou, então tá aí, graças a só Deus. alegria. É só alegria. Mas eu não pude, assim, não me senti capaz e não me senti disposta a desafiar a vida e o meu destino numa segunda gestação, entendeu? Então, eu me dedico ao meu filho, Lorenzo, ele é o único, e ele tem os irmãos dele, que são os filhos da minha Assim amigas. como eu também. Já a Vanessa, cheia de coragem cheia e mais de nova que coragem. nós, foi pro segundo. É que eu acho que a minha diferença, assim, pra vocês nesse sentido, é que eu sou filha única. Tu tem, né, teus irmãos, tu tem teu irmão. E eu sou filha única e até estava conversando com a Cacá, que também é nossa filha equipe, única. Que isso é uma coisa ela deixa um vazio, assim, na tua vida, né? Assim, por mais que tu vá vivendo, que tu seja amado, que, né, a minha mãe não pôde ter outros filhos por motivos de saúde, enfim, mas tu sempre sente, no Natal tu quer reunir a família, eu quero, depois a gente vê que nem, né, não é o caso, mas quando tu vai crescendo, assim, tu vai vendo que falta aquilo. E eu sempre dizia, eu quero ter 2 filhos. Na verdade, eu sempre queria ter 3, mas daí depois a minha conta bancária viu que não dava. Aí... É que é caro ter filho. E aí, então, assim, eu sempre ficava naquela, né? Quero ter o segundo, quero dar um irmão. E aí... O Theo pedia muito também. O Theo pedia muito, muito, O Armando muito. não pede, Nunca. né? Nunca pediu. Inclusive, tem uma passagem ótima do Armando. Um dia ele sentou e disse, mãe, eu já pedi um irmão. Eu disse, não, meu filho, nunca Que bom. tu pediu. Aí ele disse, porque se eu tivesse pedido, eu queria despedir. Não, Nunca o Lorenzo Lourenço, nunca pediu. Assim, eu não me lembro, assim. Você acha que ele pediu? Acho que foi no calor do momento, em alguma situação. Mas, Porque assim, ele adora criança menor. não, né? ele adora. Ele é Os muito pequenos, atencioso. ele cuida dos pequenos e tal. do Thomas, do Mas Conrado. o Theo quis muito, assim, sempre quis muito. Não. Só que a gente teve um episódio na família que o meu marido perdeu o irmão num acidente. E aí isso desencorajou ele a ter um segundo filho, porque ele dizia assim, não é garantia de nada, não é garantia de nada. Então a gente precisou passar por esse processo e na verdade foi o Theo que nos convenceu, né? Porque ele que... O Theo sempre quis. Sempre quis. Sempre. E aí eu usava DIU, tive anemia, enfim, tive que tirar. Daí eu falei, bom, agora que eu vou tirar, então vou na médica e vou ver qual é, né? Porque o Theo queria muito, enfim, tal. Aí eu fui na médica, só que eu tinha 42 anos, né? E aí ela falou assim, querida, assim, eu não quero te dizer nada, mas assim, teus miomas voltaram, tu tem 42 anos, e assim como tu disse, as chances despencam drasticamente. Então, assim, não quero te encorajar, porque eu acho que vai ser muito difícil, né? E aí eu voltei pra casa, assim, pensativa, e aí nós conversamos e tal, e a gente decidiu, então, que a gente brinca, né, que a gente decidiu... a gente não está tentando, mas a gente não está evitando, né? Se viesse, viria. E aí foram 8 meses até a chegada do Thomas, né? E é engraçado porque, assim, eu estava preparada para não ter, porque ela já tinha me preparado para isso, mas todo mês me doía quando descia a menstruação, sabe? Você queria muito. Porque no fundo eu queria, entendeu? Sim. E aí, então, eu lembro que foi no ano novo de 2020 para 2021, eu menstruei na noite do ano novo e eu fiquei muito mal, assim, sabe? Daí eu fui dormir muito mal. Só que
estranhamente, 20 dias depois, no aniversário do Theo, eu passei mal. E aí eu descobri que eu estava grávida. Então aquela menstruação não significou nada, assim. Eu já estava grávida, era outra coisa, eu era, enfim. E tá aí o Thomas E agora. tá aí o Thomas. Ai, maravilhoso. 1 ano e 2 Um meses. ano e 2 meses. E assim, Uma bênção, uma né? bênção. Ai, é um Uma fofo, tranquilidade, é um ele é. querido. Ele é Meu demais. Deus do céu. Ele é muito sorridente, né? Uma coisa Muito. impressionante. Não, e o Theo, assim, ó, ama. É um irmão ama. bem dedicado, né? Só que nós começamos essa história falando da maternidade, mas daí assim, as 3 foram marinheiras de primeira viagem. E daí a questão toda uma coisa são os 9 meses, que a vida, ela é muito sábia em te dar 9 meses para a tua preparação. Porque é uma mudança no teu corpo, mas mais do que uma mudança no teu corpo, uma mudança na tua vida. Então tu tem 9 meses para te preparar para esta mudança, porque tu deixa a tua vida sem filho para trás, e tu passas a olhar para frente com uma vida com criança. Como foi para vocês o bebê real, quando vocês chegaram em casa com o filho nos braços? Eu chorei uma semana. Quero devolver. Eu cheguei e disse, e agora José? A luz apagou, a festa acabou. Dá pra voltar lá que a enfermeira ajuda? Nossa, a ajuda que a enfermeira dá no hospital é uma coisa incrível, ela é maravilhosa, porque é bom ter aquele apoio. Mas quando tu chega em casa assim, meu Deus, eu não podia ter aceitado tanto aquela ajuda, eu precisava estar mais preparada. Eu meio que não eu havia nada que paralisei. preparasse. Eu paralisei. Eu botei o Lourenço assim no carrinho e eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? O que acontece depois? O que eu faço agora? Eu arrumo a casa, mas a casa está arrumada. Eu vou fazer uma comida, eu tô com fome, eu vou dormir. O que eu faço? Eu tava com... Era tanto hormônio, mas mais do que isso, era um êxtase, era uma energia, uma coisa que me paralisou. Porque estava aquele bebê ali e eu assim, agora o que eu faço da minha vida? Eu não soube o que fazer. Sabe Tu chorou uma semana e eu paralisei Eu uma fiquei semana. apavorada com o tamanho da responsabilidade, porque eu não tinha a menor ideia. Eu era uma pessoa... Eu era repórter, né, gurias? Então, assim... Super independente. Eu ia trabalhando, aí alguém me ligava, Patrícia, tá onde? Ah, eu tô aqui na Ipiranga, volta pra casa, pega a mala que tu vai pra não sei aonde. Sim. Aí eu ia, sem dia, sem hora, Sim. ficava lá, né? Eu era muito independente, eu gostava daquela vida, acordava, lia o jornal, ia trabalhar, saía Da com os noitada. amigos, Rap da com as noitada. amigas. Claro, então assim, foi uma mudança muito radical. A gente se vê presa ali e aquele ser humano que precisa de ti para sobreviver. E esse impacto não tem nada que prepare. A gente pode ler 1000 livros, como a gente fez, né? Conversar com outras amigas, mas é muito íntimo. E tem amigas que não passaram pelo que eu passei, que levaram de boa. Então depende muito. Eu não sei como é que foi para ti. Não foi tão traumatizante, mas eu lembro que o Eduardo ficou comigo a primeira semana em casa e depois ele voltou a trabalhar, então era eu e o bebê em casa. Era eu e o bebê e eu já tava assim... A pessoa não fala, só tô eu aqui com essa criança. Só chora e dorme. Aí eu lembro que a minha madrinha veio de Pelotas e aí ela disse assim, eu vou passar aí na tua casa. E eu falei, me leva pro shopping, eu quero ver gente, eu quero dar uma volta e tal. Tá, tudo bem. Ele tinha 1 mês. Botei a criança no carro, fui pro shopping, tava sentada assim numa cadeirinha, passou uma senhora. Isso foi muito marcante, assim, porque passou uma senhora e falou assim, tu não acha que ele tá muito amarelo pra tu tá com ele num shopping? Por isso eu comecei a chorar e falei, a senhora não sabe o que eu tô passando! Eu tava 1 mês em casa, sozinha. Totalmente desequilibrada. Desequilibrada total, assim, e a minha tia, o que houve? A senhora tá me ofendendo porque eu trouxe a criança pro shopping. Mas o desequilíbrio, ele né? O Lourenço o nasceu em hormônio abril. puro, né? O Lourenço nasceu em abril e em junho teve Copa do Mundo, era eu chorando, porque o Brasil tinha Eu lembro que perdido. a Cris, né, a Cris Silva me contou que a moça da Renner ligou pra ela, tem uma faturinha aberta, eu sei, mas eu tive filho agora, eu não consegui pagar. Sim. Agora, tudo mas um assim, drama. É tudo muito difícil. Pois assim, então, no mas início. aí vem uma outra questão e aí que nasceu a ideia desse episódio. Porque nós temos por trás das câmeras amigas que são jovens, mais jovens que nós, né, que estão aí planejando as suas gestações, né, ou sonhando com elas, ou então Pro não futuro querendo elas, né? Próximo, Também, claro. Não querendo, o que é muito natural. A gente respeita, nós temos amigas que optaram por não ter filho e tá tudo bem, cada uma sabe, né?
Cada uma sabe. Cada uma sabe as, e a mudança a mudança é tão grande que realmente é uma decisão que tem que ser, não pode ser imposta, né, por ninguém. Cada uma sabe as alegrias e os dissabores de ser quem se é. Então, assim, diante disso, surgiu esse questionamento, porque uma delas, que é a Nájila, ela disse para nós o seguinte. Aliás, a Nájila vai gravar um vídeo, vamos ouvir dela, que é melhor, eu também acho. Fala aí, Nájila. Oi, gurias, tudo bem? Uma honra para mim estar aqui hoje, vindo conversar com vocês sobre esse assunto que na minha vida hoje está tão latente. Muito pelo meu círculo de amizade, muitas amigas estarem grávidas ou estarem planejando ou terem acabado de dar à luz. Então, e o meu relógio biológico, eu acho que está começando também a acender para isso. Tá me despertando muito essa questão de engravidar, de querer ter filhos. Mas hoje, com as redes sociais, esse assunto tá me atravessando de uma forma muito ruim. Hoje nas redes eu vejo e estão falando muito sobre isso, né? Sobre a demonização da maternidade. Parece que hoje gerar uma vida virou o pior momento da vida de uma mulher. Do ápice foi pro pior momento, porque a mulher, ela deixa de viver, é só aquilo ali, ela não consegue mais ser ela vira só a mãe. E o que mais me assusta também é ver hoje mães com rede de apoio, com babá, com empregada, escolinha, também falando isso, que é uma privação enorme, que é deixar de viver para ser a mãe. Então, eu venho me questionando muito e acabo julgando muito também, porque eu vejo exemplos, assim como vocês, 3 mães que saem, que se divertem, que têm momentos com as amigas, não deixaram de ser profissionais, de serem esposas ou enfim, e mesmo assim não deixaram de ser mães maravilhosas. E eu acabo num julgamento, numa briga interna, vamos dizer assim, de será que essas realmente não são tão boas mães como aquelas que deixaram de viver, que vivem apenas para os filhos, que não vão mais no salão, não vão mais na academia, não se cuidam mais, não saem com o marido, não tem mais momentos simplesmente para ser mãe. E esse é um assunto que é muito legal a gente trazer, porque é isso, assim, para mim hoje existe uma coisa muito forte de demonizar esse momento, de ser uma coisa muito ruim para mostrar a realidade de uma maternidade. Então, queria ouvir de vocês sobre isso. Beijos. Então é isso, a demonização. Porque houve a romantização, porque sempre houve a romantização. Sempre. Né? Mas tem que ser mãe, que a mãe é uma maravilha, que é... Mas daí, com o advento das redes sociais, o que as mulheres quiseram falar da vida real? E a vida real tem um livro maravilhoso que é O Mito do Amor Materno, que é um amor conquistado, diz a filósofa francesa, né? E eu acredito, ela faz um histórico, assim, desde o início, de séculos passados, assim, quando as mulheres, os bebês nasciam, entregavam para as amas de leite e as crianças voltavam para casa com 5 anos. Aí depois, quando precisam... tem essa opção? Tinha, lá no passado. Volta umas casas, então. Até hoje, que essa loucura que temos que ser mães perfeitas, temos que ser mães que trabalham, temos que ser mães que educam muito bem seus filhos. Não existe isso. E temos que ser mulheres bonitas, bem cuidadas, que não descuidam dos maridos, que não descuidam de si, que não cuidam da casa. É um amor. Eu acredito muito que trabalhado, conquistado, esse vínculo é feito a cada dia. Tu não nasce aquela criança e tu já sai amando. No meu caso, não foi assim. Esse amor realmente ele é construído dia a dia. E ele vira a coisa mais maravilhosa do mundo. É sim. Hoje eu nem imagino assim, a minha vida sem o Armando. Eu nunca senti por nada nem ninguém o que eu sinto por ele. É muito especial. Mas também acredito que seria feliz se eu não tivesse filhos ali como eu estava, na minha vibe ali, na minha batida, trabalhando com os meus amigos, com a família. Então, não dá pra gente julgar, é muito pessoal. E a demonização
encurrala algumas mulheres. Não Perfeito. é legal esse discurso. E a comercialização, né? Porque hoje em dia é tudo assim, não pode comer tal coisa, existe a papinha, não sei o que, não sei o que, não pode botar tal coisa, porque existe o produto, não sei o que, não sei o que. Claro que a gente hoje tem muito mais informação do que tinham nossas mães, nossas avós, né? E que a gente consegue dar um pouco mais né? Fazer ser um pouco mais light do que elas, né? Com a fralda de pano, com... Enfim, mas eu acho que é tudo muito assim, não pode dar não sei o que até tal ano, não pode pôr não sei o que, não pode não sei o que. Isso, se tu faz, parece que estão, né? Tá fazendo tudo errado, porque aquilo vai prejudicar a criança. E claro, tu vai... O processo é único, tu nunca vai fazer nada que prejudique o teu filho. Né? Tu sempre vai tentar fazer aquilo que for melhor. Não, mas no momento, acho, assim, na tua rotina, na tua... Eu acho que a romantização é uma coisa que sempre foi mantida porque existe essa romantização. E muito. E ela é real. Porque é isso. Os laços, eles se constroem diariamente. Quando eu comecei a amamentar o Lorenzo, nossa, eu dando leite pro Lorenzo, aquilo é um laço que tu cria. Inesquecível, né? É inesquecível, é emocionante. Eu me lembro de chorar de emoção e agradecer a Deus. Meu Deus, que bom que eu tô conseguindo poder viver isso, entendeu? Então, isso é verdade. Isso é verdade. E nunca ninguém vai te olhar como eles te olham, né? Exatamente. Mas também existe a demonização no sentido de que é intenso em ambas as partes. É intenso no bom e é intenso no não tão bom. Como as pessoas falam, porque tu deixa de dormir. Tudo, né? No início, pelo menos. No início, pelo menos, né? No início também é isso que a Vanessa está falando, que era aquele bebê que não age muito, não reage muito, que não interage, porque o bebê dorme, mama, dorme. Então é isso, entendeu? E eu comecei a sentir muito prazer quando o Lorenzo, depois de 1 aninho, quando ele começou a caminhar e quando ele começou então a balbuciar as primeiras palavras. Os 2 aninhos para mim foi o ápice, assim, eu amei, eu curti muito, tenho vários vídeos que volta e meia a gente tá vendo juntos. A gente já comentou dele sobre falando isso, errado, né? era demais. Todo mundo fala dos 2 anos como sendo... 1000 dias. Quando a gente fala dos 2 anos como sendo a pior fase Sim, da criança, não, pra mim não foi. Pra mim foi os 4 anos, quando ele começou a rebater, quando ele começou a impor mais. Por quê? Os 2 anos pra mim também foram os melhores. Sim, verdade. Então eu acho que assim, ó, nem tão céu, nem tão a terra, sabe? Eu acho que as duas coisas elas acontecem. É muito bom, mas também é muito pesado, é muito intenso, é muito difícil. E assim, rede de apoio faz toda a diferença. A Vanessa teve a mãe dela, tem a mãe dela vivendo aqui em Porto Alegre, perto dela. A Patrícia, a mãe dela mora longe, a minha mãe mora longe. Claro que sempre que a gente precisa, elas estão aqui para nos dar esse apoio, mas assim, a gente não tem esse apoio real, oficial sempre, né? A não ser que tu pague por esse apoio, o que também acaba sendo caro. Mais do que caro, há uma preocupação para quem que tu vai entregar o teu principal tesouro para cuidar. Então também tem essa insegurança de saber efetivamente quem é que vai cuidar do teu filho, né? Eu, inclusive, optei por mudar de trabalho por conta disso também, né? E que não quero que isso seja uma responsabilidade na vida dele, que ele se sinta culpado, porque eu mudei para ser mais feliz. É uma opção minha. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Eu queria estar mais perto dele, mais disponível para ele. E aí a gente vai adequando isso, né? Conforme vai andando o trem, não tem receita. Exatamente, e tem amigas que optaram por não ter, né? Como é o caso da Débora de Oliveira, que também gravou um vídeo pra gente. Vamos Beijo, Débora. Obrigada. Oi, meninas! Que prazer enorme estar falando com vocês. Desejo muito sucesso nesse podcast que é muito importante para todas as mulheres, para todas as famílias. Quero dizer que para mim nunca foi uma escolha ter filhos ou não ter filhos. Eu sei que é uma curiosidade muito grande do público e a sociedade nos cobra muito, nos exige, né? Essa escolha, essa decisão. Inclusive a nossa própria família, ela toma essa decisão por nós mesmos, né? Querendo um neto, querendo um sobrinho. Mas para mim e para o meu marido, a gente sempre teve como definição deixar nas mãos de Deus. Que Deus escolhesse, que Deus decidisse. A gente, inclusive, já foi ao médico, se informou sobre as possibilidades de ir adiando esse compromisso, mas nunca foi algo assim que a gente sentou, parou, pensou e decidiu. E por enquanto, Deus não quis. Eu, Débora, sou muito tranquila com relação a isso, não fico triste, não me cobro, não faço planos, mas tenho amigas que sofrem muito
com essa espera, com essa demora e principalmente com a cobrança externa. Por isso que eu digo que é sempre muito importante não ficar perguntando para os casais, né? Vocês não têm filho? Quando é que vai vir o filho? Quando é que vem o herdeiro? Porque muitas vezes eles estão vivendo muitas dúvidas, muitos questionamentos internamente que não expõem para os outros e estão em sofrimento com isso, né? Não é o meu caso, eu sou super de boa, eu amo crianças, amo muito. Sou professora formada, tenho muitas qualificações relacionadas aos pequenos, mas por enquanto fico com os meus afilhados, com os filhos dos amigos e vou levando numa boa essa decisão de Deus de, por enquanto, não me permitir essa honra e essa bênção. Beijo pra vocês. Débora, querida, valeu! Estamos contigo! Estamos contigo, Thiago. Um beijo grande pra vocês. Aliás, né, são as duas perguntas que ela mais responde. Ela não aguenta mais responder qual é o time que ela torce e se ela, por que ela não tem filho, por que ela não quer ter filho, enfim. Então a gente agradece dela ter dividido isso com a gente. Um beijo, muito bom. Essa é uma questão, né? Porque a gente é um saco, né? Quando vai se formar? Quando vai casar? Quando vai ter filho? Parece que é uma regra, filho, né? Quando é que vai ter outro filho? Aí fica essa regra chata, né? A gente está falando de maternidade, mas o nosso podcast, assim, quer frisar muito que estamos também falando de criação de seres humanos, com 2 mães, 2 pais, uma mãe e um pai. Não nos interessa isso. No nosso caso, tá? Somos mães, mas... fique bem claro. Nós somos a favor do amor. Isso, crianças do amor. Felizes. Pode, tudo, só não pode deixar de se amar. E tem uma outra questão, eu acho que a gente queria abordar também, que é o congelamento de óvulos. Porque isso, sim, todas nós aqui fomos mães mais maduras, né, depois dos 35 anos, então tem esse questionamento sobre né, o congelamento de óvulos. E isso também surgiu através, né, da nossa publicitária, né, da nossa designer, a Cacá, que, como ela mesma disse, cada vez que eu gravo um vídeo... ela apresenta de uma Qual maneira diferente. Qual é o cargo dela hoje, publicitária? Ok, vamos lá. Não, ela é a nossa gerente de marketing. Hoje ela é nossa amiga que está pensando em congelar os óvulos. Então assim, a Cacá também gravou um vídeo pra gente falando dessa dúvida, desse questionamento, dessa possibilidade que eu acho muito bacana, né? Muito! Fala aí, Cacazinha! Oi, tudo bem? Eu sou a Cacá Rota, tenho 34 anos, faço parte da equipe do Pod Gurias e eu fiquei muito feliz de ter sido chamada para falar sobre maternidade, do meu ponto de vista. Desde pequena, a gente... um dos primeiros brinquedos que a menina ganha é uma boneca e a gente acaba tendo essa afeição, a querer dar carinho, cuidado, né? A chamar um filho, meu filho, minha filha, nas brincadeiras, tudo. Então seria hipócrita da minha parte dizer que eu nunca sonhei em ser mãe. Fiquei 10 anos no relacionamento, do começo pro meio, a gente até pensou e falou sobre, da metade pro fim a gente acabou optando por não ter. Eu cheguei até a falar para mim mesma que eu não queria ter filhos e que não seria uma opção para mim, que não teria problema nenhum. Mas no fundo, eu penso sim em ter filhos. Mas com a idade passando, né, e não tendo um relacionamento, a gente vai passando até eu conhecer alguém, até eu viajar, até eu fazer o que eu quero fazer, até, né, várias coisas, vai ficando muito distante. Então, esses tempos eu tava falando com uma menina, até em viagem com a Carla, e ela falou sobre o congelamento dos óvulos. E eu vi que isso era uma possibilidade, uma oportunidade, e resolvi começar a pesquisar. Tem várias clínicas, tem vários médicos, acredito que seja uma super chance para quem quer, né? Eu ainda confesso que estou pensando nessa possibilidade, mas como o corpo da mulher depois dos 30, dos 35 começa a mudar muito referente aos hormônios, a gente tem que ter uma outra opção, né? Então acho que congelamento dos óvulos é uma opção super viável. Claro, ela não é uma opção barata, né? Mas existe essa possibilidade. Acho que tem um especialista que pode falar mais, né? Mas acho que a maternidade, ela é algo muito especial. Ela acontece, né? Tem pessoas que não querem ser mães e não tem problema nenhum. Tem pessoas que não podem ter e tem outras opções de adoção, de coisas. Mas é uma coisa muito linda. Eu sempre vejo as meninas sendo mães para os filhos delas e isso me deixa muito encantada. Então, esse é o meu recado e eu agradeço por poder participar. Um beijo.
Cacazinha, tu tá muito novinha ainda, mas eu acho que é uma preocupação muito coerente, porque a gente tem sim essa preocupação e ela é real da idade biológica, tem que ter esse cuidado. E não é uma questão tão... Várias mulheres jovens Não, mas estão preocupadas com isso. Atrizes algumas famosas, né, jornalistas. A Thalita? Isso. É uma delas. Olha o print desse post dela A aí Mariana falando, né? Goldfarb, né? A esposa Várias. do Cauã Raymond também. Quantas, né? Vamos ver aí, Porque ó. muitas, assim como tu falou, querem priorizar a carreira nesse momento, mas não querem perder Deixar. essa oportunidade se elas decidirem lá pra frente. Mas existe também o caso, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que eles não podiam ter, eles queriam muito ter filhos, mas ela e ele não eram compatíveis. Ele podia ter filho com quem ele quisesse e ela com quem ela quisesse. Só que os dois não eram compatíveis, eles tinham um gene que não encaixava. Então eles congelaram os óvulos. E olha como é louco, assim, é mágico, né? Porque eles congelaram, eles fizeram a fertilização e eles têm uma menina hoje que vai completar 6 anos. E aí eles deixaram lá congelado para um futuro, se eles quisessem ter um segundo filho. Aí eles decidiram por ter um segundo filho, saíram de férias e falaram, quando nos voltarmos de férias, nós vamos tentar a fertilização novamente. Eles engravidaram. E eles engravidaram nas férias, naturalmente. Que história linda! Porque o que aconteceu? Os hormônios dela reviraram tanto ali na gravidez da primeira menina que ela não tinha mais Mas isso é bem comum mesmo, bem depois comum, da né? fertilização. Mas eu acho que o congelamento dos óvulos, ele ainda é um assunto que a gente precisa debater bastante, né? Por isso, nós fomos conversar com um especialista para nos esclarecer dúvidas. A Quem primeira pode, delas, qual quem idade, pode, quanto custa? hormônios também, né? É Carga de dolorido hormônio. para algumas mulheres, não é tão Isso. fácil. Então a gente foi conversar e a gente quer compartilhar esse conhecimento com vocês agora. Olha aí. Olá, sou a doutora Adriana Arendt, médica do Fertilitar. Vim conversar um pouco sobre congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos está indicado para toda aquela mulher que deseja preservar a fertilidade, ou porque vai postergar a maternidade, ou porque corre o risco de ter a sua fertilidade comprometida devido a um tratamento médico, como por exemplo, os tratamentos oncológicos quimioterápicos, que podem levar a uma menopausa prematura. E quem pode congelar o óvulo? A princípio, toda aquela mulher que ainda produz óvulos, aquela mulher que já e ainda menstrua. Porém, a gente deve levar em consideração o fato de que a qualidade dos óvulos diminui com o avançar da idade. Então, o ideal é que esse congelamento seja feito antes dos 37 e 35 anos, onde a gente tem uma melhor qualidade dos óvulos e, consequentemente, vamos ter uma maior taxa de sucesso quando esses óvulos forem utilizados para uma fertilização in vitro. Os custos desse tratamento são 2, os custos com medicação e os custos com o procedimento propriamente dito. A quantidade de medicação varia de mulher para mulher e o custo também vai variar dependendo da clínica e do estado onde for realizado esse procedimento. Um abraço, até mais! Show! Muito obrigada pelas orientações. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão sobre congelar ou não os óvulos, as vantagens e as não tão vantagens assim. E mostrar que existem né? possibilidades, né, de se realizar esse Temos sonho. vários exemplos aí de pessoas que fizeram inseminação artificial, né, porque congelaram seus óvulos ainda jovens, né? E estão aí felizes sendo mães, mas também Aproveitando as oportunidades que a tecnologia dá, que a vida dá. que a medicina, né, cada vez mais avançada. É isso? É isso. As dores e as delícias de ser mãe. Isso, a gente quis dividir então com vocês hoje um pouquinho da nossa maternidade, né? Das mães de meninos. A gente não sabe como é ser mãe de menina, a gente não sabe... Podem né? responder pra gente como é que coloca é ser aí nos mãe de comentários. menina. Como é ser mãe de menina e principalmente como foi pra vocês que são mães, como foi pra gestar e pra vocês que não querem ser mães também. A gente quer saber... Opinião de todo mundo. Opinião de todo mundo. A gente quer trocar muito com vocês, então deixa nos comentários. E antes de encerrarmos, Obrigada. Brinde! Vamos A gente brindar com a nossa aprendeu patrocinadora. Que as crianças querida. estão bem quietinhas, gurias. O Traz que o será balde que estão pra cá. fazendo, hein? a gente quer compartilhar com vocês que o nosso Ai, tá patrocinador, a Província, nos ensinou a ver a vida sempre com o balde e o copo cheio. Romeu e Feliz Julieta, ano. feliz Feliz ano ano. novo para Obrigada, todos. Província. Fiquem com a gente Todas. esse ano. Romeu e Julieta aqui, ó.
Cerveja Até com vinho. a próxima, nos Com uva. acompanhem. Isso, né? Cerveja Cerveja com com uva. Essa combinação é perfeita, como nós. Tá, já deu, Nos já deu. acompanhem lá no Instagram, YouTube, Spotify agora também. Ai, Beijo! vocês não disseram isso, a gente tá lá no Spotify. Corre lá Beijo. também. Tchau, gente. Tchau.